Atos, capítulo 2. 3 dimensões da vida cristã. Vamos ler. Verso 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar, irmãos? Você pode orar comigo? Você pode levantar a sua voz e dizer: Senhor, fala comigo. Mexe comigo, Senhor. Desperta-me, ó Deus. Vamos orar assim. Levante a sua voz. Você que está aí atrás, ore assim. O irmão que está aqui na frente, por favor. Nós carecemos de uma graça, irmãos, de uma bondade de Deus nessa manhã, para que não seja um símbolo que retine. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, fala conosco, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Nós viemos aqui com o propósito também de ouvirmos a Tua voz, de sermos orientados, de sermos, ó Deus, abençoados, iluminados, esclarecidos, despertados, Senhor, pela Tua voz. Senhor, fala com cada um de nós, ó Deus. Nós, Teus servos, Senhor, nós, Teus filhos, aqui estamos à mercê dessa Tua graça e misericórdia que se renovou a nosso favor nessa manhã. Que os nossos ouvidos sejam desobstruídos, que o nosso coração seja terra fértil, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, ó Deus. Que cesse toda distração, toda movimentação interior, e que nós nos entreguemos total e completamente a esse momento, assim como já o fizemos na adoração, agora, Senhor, na exposição, na pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. É a nossa oração. E o povo de Deus diga amém. Podem sentar, irmãos. Nós precisamos aceitar o fato de que existe causa e efeito. O efeito, ele é resultado da causa. E essa regra nós levamos para várias áreas da nossa vida. Mas não podemos deixar de levá-la para a área da vida espiritual. Causa e o efeito. Se eu não me engano, se diz assim, não é? Onde tem fumaça, tem fogo. Tem fumaça, tem fogo. Então a gente olha, por efeito, a gente diz assim, tem causa. E se a gente não vê fumaça, a gente diz, não tem fogo. Então, irmãos, quando a gente diz assim, bom, tem febre. Bom, se está com febre, então está com alguma infecção, uma inflamação. Hoje as coisas estão esquisitas, né? Mas pelo menos antigamente era assim. Quando tinha febre, se dizia, ó, tem alguma infecção, tem alguma coisa aí que não está direito. Então, a gente olha para o efeito, a gente diz, tem a causa. Olhou para o efeito, tem a causa. Agora, se a gente não vê fumaça, então, não tem fogo. Bom, quanto à nossa conversão, também nós podemos aplicar o fato de que existe a causa e o efeito. Então, se a gente vê os efeitos da conversão, a gente diz, convertido. Agora, se a gente olha e não vê os efeitos da conversão, diz isso, não tem conversão. Amém, irmãos? Causa e efeito. Os sintomas, eles autenticam, eles testemunham, eles testificam, eles comprovam, eles dão deferimento de que existe sim a causa. Quando nós vamos ao médico, os mais experimentados médicos, ele olha para você, pela cor da pele,
Ele olha para você, para o seu hemograma, ele olha para a sua postura e ele diz alguma coisa. Outro dia eu fui consertar o carro e eu estava calçando no presbitério, aí o carro, parou desligou tudo. Eu falei, Alcione, meu Deus do céu, como a gente está longe de casa, como é que vai ser? Aí eu andava um pouquinho e parava tudo. Aí eu vou tentar. Aí quando eu ganhava velocidade, o carro ia bem. Depois, quando parava no trânsito, Aí daqui a pouco o ar-condicionado parou de funcionar e o carro ficou bom. Aí eu trouxe no mecânico. Aí eu levei no mecânico e falei assim, olha, aconteceu isso, 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 isso. Ele estava lá naquele canto e eu estava aqui falando com ele. Aconteceu isso, 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 assim, assim. Aí ele disse assim, pastor, teu compressor travou. Eu falei, você está falando daí que o compressor travou? Você não vai vir aqui fazer uma cena, bater aqui, olhar aqui de baixo, para me dar essa notícia assim, na cara de pau? Travou, pastor, não precisa de olhar, não. Eu conheço os sintomas. Não aceito, não. Eu quero que você venha aqui, eu quero que você abaixe aqui, nem que você olhe aqui, dá uma disfarçada, não aceito, não. Aí, por fim, de fato, o compressor travou. Ele conhece bem os efeitos, ele sabe a causa. Quando eu falei para ele os efeitos, os sintomas, ele disse, essa é a causa. Meus irmãos, a nossa vida, eu queria hoje submetê-la a uma cariação, submeter a minha, a sua vida, nossas vidas, todos nós aqui, a uma avaliação, a um autoexame, a uma introspecção, a fim de que isso é salutar, coloquemos de xeque, sempre, continuamente, daqui a 10 anos, faça de novo, semana que vem é ceia, faz de novo, colocamos em xeque a nossa vida cristã, a nossa conversão, a genuinidade da nossa conversão, a autenticidade da nossa vida com Deus, coloquemos em xeque. Pastor, como é que eu faço isso? Eu quero propor que você procure os efeitos, procure os sintomas, e aí sim você sentencie, a causa é essa. Olhe para os sintomas, olhe para os efeitos, e aí você vai poder dizer, na presença ou na ausência dos sintomas, dos efeitos, aí sim você vai poder dizer, tem conversão? Tem que repensar a minha conversão. Eu quero dizer para os irmãos que o que acontece quando nos convertemos? O que acontece quando nós nos convertemos? Existem 3 engajamentos de todo cristão. E você não está fora disso. Fala para o teu irmão, você está nisso. Ou você está nessa. Quem é cristão aqui, diga glória a Deus. Então você está nessa. Então a gente tem que ver fumaça aí. Para dizer que tem fogo, tem que ver fumaça. Para dizer que tem conversão, tem que ver então os santíssimos efeitos da conversão. Lembrando aos irmãos, e não é demais, que conversão não é um ato que aconteceu no passado e ficou lá. Não é isso. Conversão não é alguma coisa que aconteceu no passado, evento exclusivo, único, e não tem implicação alguma da forma como vivemos hoje. E como continuaremos a viver até que Jesus volte. É verdade que ela ocorre sim, numa data específica, momento único. É uma mudança radical. E a vida, ela deve parecer diferente depois da nossa genuína, autêntica conversão. E é sobre isso que eu queria propor aos irmãos, desafiar os irmãos, assim como eu também fui desafiado. Mas antes de eu falar sobre os efeitos da conversão, eu quero falar sobre o que Deus faz na nossa conversão. Na verdade, seria necessário, se falasse eu, jamais ter a ousadia de tentar esgotar o assunto, mas eu queria tocar assim na pontinha do iceberg sobre pelo menos algumas coisas que acontecem na nossa conversão. Não é só isso, obviamente, não é só isso, eu não teria tempo para falar sobre isso custaria para a gente anos de estudo para a gente compreender tudo o que acontece no ato da nossa conversão. Mas eu quero arranhar aqui o iceberg e falar pelo menos sobre 3 coisas que acontecem na nossa conversão. A primeira delas é o perdão. A segunda delas é a regeneração. E a terceira delas é a adoção. Então todo cristão que se converteu, ele foi perdoado, ele foi regenerado, ele foi adotado, todos eles. Não há um que não tenha sido, absolutamente, não há um.
É impossível. Então não é conversão. Ele foi perdoado, ele foi regenerado, ele foi adotado. Perdão, regeneração e adoção. Todos nós. Quem se converteu aqui, diga glória a Deus. Então você foi perdoado, regenerado e você foi adotado. E esse perdão, essa regeneração, essa adoção, que compreende essa graça de Deus que nos visitou, que nos visita na nossa conversão, é impossível que não faça com que nós tenhamos os sintomas, os efeitos, né? Nós sejamos atingidos, afetadíssimos por essa obra que Deus faz. Em primeiro lugar, eu queria lembrar os irmãos que, até que a gente fala assim, né? Eu me converti, fulano se converteu. Eu não gosto muito desse termo, porque na verdade é Deus quem nos converte, é Deus que nos quebranta. Hoje, os homens estudando o Evangelho de João, capítulo 11, sobretudo o Evangelho de João, capítulo 11, é também uma parábola acerca do que acontece com a nossa conversão. Estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo, nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então, o morto não reage, não fala, nem pede para viver. Então, assim como Lázaro estava morto, Deus o chamou para fora, nós somos chamados. Então, a conversão é um ato de Deus, porque ninguém se arrepende a não ser que Deus toque no coração dessa pessoa. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nós somos pecadores, da justiça, do pecado, da justiça, esse texto quer dizer, da providência de Deus, né, para nos perdoar, e também do juízo vindouro, que nós fomos livres dele. Do pecado, da justiça, do juízo, nós fomos livres disso. Aí o Espírito Santo, ele age em nós. Quem fez isso foi Deus. Você só está aqui porque Deus chamou você. Jesus disse, no próprio Evangelho, que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Amém, irmãos? Então você não está aqui porque você é esperto, você não está aqui porque você teve uma boa ideia, você não está aqui porque o teu pai foi cristão, você não está aqui porque você nasceu no berço evangélico, você está aqui porque Deus chamou você, porque Deus separou você, porque Deus trouxe você. Você não está aqui por uma escolha própria, você está aqui por uma graça divina. Era impossível você escolher Deus, era impossível você desejar a vida, você nem conhecia a vida, e Ele trouxe vida a você. Quem crê nisso, diga amém. Partindo desse pressuposto, tudo aqui, irmãos, é graça de Deus na sua vida. Primeiro, Ele perdoou você, você foi perdoado. Eu queria que você lesse comigo aqui, Efésios 4:32, acho que dá para ler daí. Vamos ler juntos, em alta voz? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então nós fomos perdoados. Diga glória a Deus por isso. Olha, essa aqui é uma manhã feliz, porque a gente está falando de coisas maravilhosas para a sua vida. Fomos perdoados. Tem que falar isso rindo. Nós fomos perdoados. Agora, perceba a centralidade de Cristo e do Evangelho. Nós fomos perdoados, Deus nos perdoou em Cristo. O Pai não perdoa ninguém a não ser em Cristo. Não existe perdão fora de Cristo. O nosso perdão foi em Cristo. Então nós fomos perdoados. Todos os pecados foram cancelados. Nós tínhamos, irmãos, um escrito de dívida que era contra nós, e esse escrito de dívida, ele não existe mais. A dívida foi cancelada. Não somente isso, mas lançado no mar do esquecimento. Não que Deus tenha amnésia, mas isso contabilmente não conta mais para você. Não conta mais. Então, Ele apagou na sua memória, contábil. Com esse perdão, Ele nos reconciliou. Nós éramos todos, nascemos inimigos de Deus. A nossa natureza, nosso pai é Adão. Adão, ele fora expulso, se tornou inimigo de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus como antes. Então Deus nos reconciliou pelo perdão. Pelo perdão, Ele terminou a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus e Ele terminou essa inimizade. Ele pagou pela nossa ofensa e garantiu mais, irmãos. Presta atenção, além dele ter perdoado todos os teus pecados passados e a tua condição de pecador, Ele também lhe deu a graça e garantiu mais. Toda vez que você se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para purificar você. Ele perdoa você. Se você se arrepender, você tem garantia em Jesus, por causa do sangue de Jesus, que o seu pecado vai ser perdoado. Paulo nos alerta quanto a isso, para não baratearmos a graça, então, e vivemos pecando. Não, Deus sabe.
Deus sabe. Mas se errarmos, se pecarmos, nós temos essa garantia que Deus, Ele nos perdoa completamente. Amém, irmãos? Então Deus nos perdoou. Somente isso? Não, pastor. Ele nos regenerou. Nós fomos regenerados. Você pode ler comigo? 1 Pedro 1:3. Vamos ler juntos? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Tendo Jesus ressuscitado dentre os mortos, e na nossa conversão, Ele nos regenera. Nós fomos regenerados. Isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não deu uma melhorada na sua vida. Deus não deu uma repaginada na sua vida. Deus não deu, sabe, Ele não fez uma atualização da sua vida. Deus não te tornou uma pessoa melhor. Porque era impossível tornar você uma pessoa melhor. Deus fez de você uma nova criatura. É diferente. Diga glória a Deus por isso. Nova criatura. Nós somos nós temos um novo coração. Lembra de Davi? Davi, irmãos, mas Pedro fala sobre isso, que eles conheciam o Evangelho, eles conheciam a proposta. Porque Davi, no Salmo 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse cria em mim, ó Deus, ele, no hebraico, ele tem similaridade com Gênesis capítulo 1, né? Criou Deus, algo novo. Cria em mim, ó Deus, algo que eu não tenho. Não melhora meu coração, não. Não limpa meu coração, não. Esse não presta. Arranque-se fora e me dá um novo. Então, foi regenerado, foi criado algo novo. Nós somos novas criaturas, nós somos nova criação, e Deus não deu uma melhorada em você. Deus não dá uma melhorada, até porque não dava para melhorar. Sabe aquele carro que dá perda total? Você olha assim, e aí dá para consertar? Isso aí não é PT. Fala para o teu irmão assim, ó, você era PT. Não é aquele PT não. Ai meu Deus, eu queria falar isso. Bom, você entendeu, né? Era perda total. Deus não deu, vou reformar ele. Não vou reformar ele não. É novo. Foi perda total. A humanidade é perda total. Em Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Então Ele nos perdoou, diga glória a Deus. É para festejar, irmão. Ele nos perdoou, Ele nos regenerou, agora também Ele nos adotou. Lê comigo aqui, 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha, irmãos, Ele te adotou. Então preste atenção na sequência. Ele perdoou você. Tendo perdoado, Ele fez de você uma nova criatura. E tendo feito de você uma nova criatura, Ele adotou você. Agora, irmãos, preste atenção. Eu tenho alguns amigos, até aqui na igreja também, que tiveram, assim, o sublime chamado de adotar alguém. E adotaram essas pessoas. E adotaram filhos. Sublime chamado. Nós cristãos deveríamos adotar mais. Adotamos pouco. Nós temos alguns preconceitos sobre isso, não deveríamos. Mas na adoção, o meu amigo que adotou um menino, e o menino hoje está com 15, 16 anos, ele adotou e trouxe para o coração. Agora, Deus, quando Ele nos adotou, meus irmãos, não foi esse tipo de adoção. Nessa adoção, Ele comunicou a sua natureza para nós. Ele nos adotou e enxertou em nós a sua essência. Ele compartilhou a herança do seu Filho Jesus. E Ele nos deu autoridade de filho, de chamarmos de pai. E Ele diz, né, você leu comigo Ele dizendo aqui, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não só chamados, de fato, nós somos filhos de Deus. Ele comunicou essa essência. Ao nos regenerar, Ele comunica a essência dele. Então você tem a essência de Deus, você tem a essência da Trindade. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Paulo, ele fala isso de diversas formas.
Aos Efésios, ele vai falar isso, ele vai falar que é o penhor, que é o depósito. João, irmãos, ele vai chamar isso de outras coisas, mas nós temos a essência de Deus. Nós temos agora a natureza de Deus. Nós não tínhamos a natureza de Deus, hoje nós fomos adotados, nós somos filhos. Se eu pegar esse meu amigo e o filho dele adotado, e for fazer um teste de DNA, é incompatível o DNA desse meu amigo com o filho que ele adotou. Mas se houvesse um teste de DNA para nós colhermos elementos do pai e elementos de um cristão genuinamente convertido, é compatível. Nós temos o DNA de Deus, nós temos a natureza de Deus. Diga glória a Deus por isso. Portanto, irmãos, ao nos perdoar, nos reconciliou. Ao nos regenerar, nos recriou. E ao nos adotar, ele compartilhou de si mesmo. Nós temos de Deus, nós temos a essência de Deus, nós temos o próprio Deus habitando em nós. Agora preste atenção que essas coisas que Deus faz em nós, tudo isso que Deus opera nas nossas vidas, nos chamar, nos persuadir pela sua graça e misericórdia, tudo isso nos leva ao arrependimento que acompanha e é junto, é simultâneo à salvação, ou precede a salvação. Deus faz isso, Deus age dessa forma. Agora, irmãos, essas coisas nos fazem ter 3 engajamentos. E aí chegamos aqui, termino minha introdução e entro no meio do que eu quero dizer. Esses 3 engajamentos que isso tudo nos leva. Isso tem efeito, irmãos. Esse perdão, essa regeneração e essa adoção, ela tem efeito, ela tem consequência, ela tem efeito colateral. Ela é a causa, mas tem os efeitos. Então, como eu disse para os irmãos, e os irmãos lembram muito bem desse adágio popular, aonde tem fumaça tem, e aonde tem os efeitos da conversão, tem a conversão. E aonde não tem os efeitos da conversão, não tem a conversão. Jesus foi seguido por multidões que o adoravam, clamavam por ele, mas não eram convertidos. Jesus teve amigos que não eram convertidos. Jesus teve simpatizantes, mas não eram convertidos. Muita gente gostava de ouvir Jesus, mas não eram convertidos. Conversão é outra coisa. E na verdade, irmãos, foram poucos os que se converteram no ministério de Jesus. Muito poucos se converteram no ministério de Jesus. Se fôssemos considerar a narrativa histórica, bom, dentre as multidões e as cidades que ele passou, foi um número ínfimo, quase que insignificante, que se converteram. Pois lá no cenáculo restaram por volta de 120, não é isso? 120 pessoas que restaram por lá. Cadê as multidões? Eles não se converteram. Poucos são os convertidos. Meus irmãos, das nossas igrejas lotadas, mais do que gostaríamos de admitir, poucos são convertidos. Poucos são convertidos. Isso não sou eu que tenho que dizer para você, a não ser que você precise da minha orientação, pode dizer para você. Não vou lhe omitir, nem fugir da realidade. Mas acho que cada um de nós, nesse púlpito aqui, nós já temos instrumentos suficientes, já que pregamos o Evangelho, de cada um de nós fazermos a avaliação e dizermos, cadê a fumaça? Fala para o teu vizinho assim, cadê a fumaça? Então não tem fogo. E aqui, irmãos, eu não achei uma palavra, e olha que eu pensei, mas meu vocabulário não é tão amplo, tão extenso assim, eu não achei uma palavra apropriada, mas nós somos, esse engajamento, eles são amorosamente compulsórios. Amorosamente compulsórios. E eu procurei ver o que a palavra compulsório quer dizer, e eu fiquei com alguns sinônimos, não todos, alguns sinônimos. Então, obrigatoriamente, não gostei não. Rigorosamente, impreterivelmente, absolutamente, forçosamente, fatalmente, inevitavelmente, necessariamente, imperiosamente, imprescindivelmente, imperativamente, irremediavelmente, tem que ter.
tem que ter sintomas de conversão. São as dimensões da vida cristã. Se você foi inserido, enxertado, se você foi trazido, transportado, convertido, iluminado, ganho, olha, essas dimensões, essas 3 dimensões da vida cristã, ela precisa fazer parte da sua experiência diária e contínua. Não pode fazer parte do passado, tem que estar no passado. Não pode estar no presente, tem que estar no futuro. É presente, passado, futuro. Quais são, pastor? São 3. A primeira delas é a área confessional. A segunda é a área experiencial. E a terceira é a área missional. Um convertido, genuinamente convertido, eles têm essas áreas aqui. Ele vive nessas dimensões, ele transita nesse mundo da confissão, da experiência e da missão. Você pode repetir comigo? Confissão, experiência e missão. São dimensões da vida cristã que o cristão vive. E aí, onde tem fogo, nós veremos, né, a fumaça. Se tem fumaça, tem fogo. Se tem conversão, tem confissão. Se tem conversão, tem experiência. E se tem conversão, tem engajamento na missão. É um santo engajamento. E eu queria repetir para os irmãos, fatalmente, inevitavelmente, necessariamente, imperiosamente, imprescindivelmente, imperativamente, irremediavelmente, isso tem que ter na vida do cristão. Mas nós vamos ver cada uma dessas áreas aqui. Eu queria pautar. São muitos versos que fundamentam isso, mas eu não posso trazê-los tantos. Escolhi alguns. Por exemplo, na área da confissão. Esse é clássico, conhecido de muitos. Inclusive, eu peço que você abra a sua Bíblia. É bom você mexer na Bíblia. É bom você marcar na sua Bíblia. É bom você, além se você tem a sua Bíblia, né, digital, no smartphone, ou seja o que for, é bom você ter, não abandonar a sua Bíblia de papel, se escrever nela. Não abandone, uma sugestão, não abandone sua Bíblia de papel. Vamos ler Romanos 10, versículo 9. Se você notar alguém sem a Bíblia, olhe para o lado. Se está sem a Bíblia, diz, irmão, lê comigo aqui, ó. Lê comigo aqui. Fica desligadona aí, desligadão não, tá bom? Vamos ler? Se com a tua boca confessares, vamos ler juntos? Romanos 10, 9. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Vamos lá? Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e se no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os, serás o quê? Salvo. Bom, então nós estamos na dimensão confessional. Ou seja, nós, ao nos convertermos, imediatamente, concomitantemente, simultaneamente, nós entramos na dimensão da confissão. Nós confessamos. Um convertido, ele confessa que Jesus Cristo é Senhor. Agora, se você perceber, junto comigo, o que o apóstolo Paulo disse, existem 2 desdobramentos aqui da nossa confissão. Os 2 desdobramentos da nossa confissão, o primeiro deles é o senhorio de Cristo. Ele não diz, Paulo não diz, aquele que confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, vai ser salvo. Não, ele diz, aquele que confessar que Jesus Cristo como Senhor. Essa confissão, irmãos, o que sai da boca é o resultado da compreensão e do comportamento do coração. Então, como resultado do comportamento e da compreensão de Jesus Cristo é o Senhor. Ele manda, Ele dirige, vive-se para Ele, do jeito dEle. Somos servos, dulos, somos escravos. Não somente o que Ele pode dar e fazer, mas o que Ele quer. A ênfase da conversão, da confissão, a ênfase, e a gente tem que tomar muito cuidado com os hinos que nós cantamos na nossa igreja, muito cuidado. O Ministério de Louvor tem que tomar muito cuidado com a proposta que traz para nós. Por quê? Porque a ênfase da nossa relação salvífica, soteriológica com Jesus é o seu senhorio. É o seu senhorio. E não a salvação propriamente dita, é o seu senhorio. Ele é Senhor. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Repete comigo. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. Se algum de nós temos a Jesus Cristo só como Salvador, olhando os benefícios que Ele pode nos dar,
e não o consideramos como aquilo que nós temos que dar para Ele, nós não estamos salvos. Não há salvação em quem quer se beneficiar de Jesus, reconhecendo Ele como sacrifício vicário na cruz, reconhecendo Ele como Cordeiro de Deus, reconhecendo Ele como pão da vida, reconhecendo Ele como a água da vida, mas não reconhecendo Ele como Senhor. E existe uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. A gente canta, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro, Ele é maravilhoso, Ele é joinha e tal. Mas na hora de ser Senhor, na hora de escolher com quem a gente vai namorar, na hora de escolher o que a gente vai fazer com o nosso corpo, na hora que a gente vai fazer quando nós demos a nossa palavra, mas agora nós vamos sofrer dano se mantemos a palavra até o fim, e a recomendação é que você mantenha a sua palavra até o fim, ainda que você sofra dano, a gente vai remediando essas coisas, e Jesus não é Senhor. Para ser Salvador, Ele tem que ser Senhor. Ele não é Salvador de quem Ele não seja Senhor. Então, essa dimensão da confissão, ela tem a ver com o senhorio de Jesus. Ele é Senhor, Ele manda. Quando a gente vai escolher onde a gente vai morar, Ele é Senhor. Quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer numa situação ou outra, Ele é Senhor. Quando a gente vai escolher com quem a gente vai casar, Ele é Senhor. Quando a gente vai escolher o que a gente vai fazer com a pessoa que está fazendo mal a gente, Ele é Senhor. Quando a gente vai escolher como é que a gente vai reagir a essa injusta retaliação que estamos recebendo, Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, meus irmãos. E essa confissão, ela tem a ver com a minha e a sua vida. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, Ele é Senhor da sua vida. Você vai decidir o que você vai fazer logo mais da sua vida, no culto público, que nós temos a honra e o privilégio de participar, Ele é Senhor da sua vida. Quando você for decidir o que você vai fazer com o seu tempo vago, em detrimento, preterindo a Bíblia, a oração, o joelho no chão, a contemplação, a meditação, quando você decide o que vai fazer com esse tempo, Ele é Senhor. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor. Quando você recebe o seu salário e diz, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo aqui? Meus irmãos, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Olha, quando você olha para a vida e diz assim, bom, eu posso ir para lá ou para cá? Para onde eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Não, fala para o teu vizinho, você não é mais dono do teu nariz. Fala para o teu vizinho, fica com medo do vizinho, não. Você não é mais dono do teu nariz. Repete comigo, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então, se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor. Agora tem outro lado. E crer com teu coração que Ele ressuscitou. Olha, irmãos, nós temos que crer na vida após a morte, na ressurreição, no novo céu, numa nova terra, numa nova humanidade, numa nova criação. Então eu quero dizer para você que Jesus, Ele não salvou você para te dar uma vida melhor aqui. Jesus não salvou você para você se casar. Jesus não salvou você para você trocar de carro, mudar de emprego. Jesus não salvou você para você agora ter mais amizades aqui na igreja. Jesus não salvou você para isso. Isso faz parte. Isso pode até acontecer. Mas Ele não salvou você para a tua prosperidade. Ele não salvou você para agora você só prosperar e tudo dar certo na sua vida. Ele não salvou você para isso. Ele salvou você da condenação do Pai, da ira do Pai, do juízo vindouro. Ele salvou você do inferno. Ele salvou você, do justo juízo que viria sobre mim e sobre ti, da parte do Pai, onde seríamos enviados junto com o diabo. Não é o diabo que está povoando o inferno, meus irmãos. Não é o diabo que está povoando o inferno. O diabo não leva ninguém para o inferno. O inferno e o fruto daqueles serão julgados pelo nosso Deus Pai. Quem tem disso, diga amém. O diabo não está levando ninguém para o inferno, não. O diabo foi mandado para o inferno. Ele foi mandado para o inferno. No inferno, quem bota a pessoa no inferno é o próprio Deus. Jesus disse, não temam os homens, eles podem fazer sofrer o corpo. Vocês têm que temer aqueles que podem botar a alma de vocês no inferno. E quem pode botar a nossa alma no inferno não é o diabo. Ele pode cooperar, ele pode ajudar, ele pode convidar, ele pode persuadir a gente a ter uma vida em desacordo com a vontade de Deus, que é o senhorio de Cristo. Mas ele não pode isso, ele já está, ele estará eternamente lá. Nós não, irmãos, nós fomos salvos da condenação eterna. Um dia, esse corpo que vos fala e esses corpos que me ouvem, um dia serão sepultados. Mas, irmãos, nós ressuscitaremos para a glória de Deus.
aqueles que forem fiéis até a morte, esses receberão a coroa da vida. Nós, irmãos, temos que fazer a grande confissão. O genuíno convertido, ele reconhece: Jesus é meu Senhor. E ele reconhece: eu fui salvo da condenação eterna, eu tenho a vida eterna. A nossa grande esperança, a convicção de que a nossa real felicidade não está nesse mundo. A real felicidade, a plena felicidade, a irrestrita felicidade, a ampla felicidade, ela está no porvir, ela está na vida eterna. Lá onde Jesus está, e segundo o Evangelho de João, capítulo 14, foi preparar lugar para mim, para você, e voltará e nos levará para lá. Quem crê nisso, diga amém. É para lá, irmãos. Então, nós cremos na vida eterna, na ressurreição. Nosso coração crê, nosso coração não se apega às coisas desse mundo. Nós cremos que Jesus ressuscitou, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E tendo nós ressuscitado, é lá que está a nossa alegria, é lá que está a nossa felicidade. A felicidade aqui, irmãos, ela é em parte. A alegria aqui, irmãos, ela é em parte. Olha, o bem-estar nosso aqui é em parte. Aqui ainda há dores, decepções, lutas, dificuldades, doença, enfermidade, morte, guerras, choro, pranto e muita violência. Lá não. E a nossa felicidade está lá. Nós temos que crer. É a dimensão da confissão. Eu creio que Jesus Cristo, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é Senhor. E eu creio no meu coração que Ele ressuscitou. E esse ressuscitou, Ele aponta, Ele faz link, Ele faz desdobramento com tudo isso que eu tenho colocado aqui para os irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Segunda dimensão da vida com Deus. Você pode ler comigo João 14, 26? Vamos ler juntos? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A dimensão, a conversão, quem se converteu faz confissão. E quem se converteu tem experiência. Que experiência? Olha, aqui nós temos centenas de versos sobre isso. E eu quero dar ênfase e ser sucinto, eu quero sintetizar da seguinte forma: quem se converteu tem experiência com o Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo, é ensinado pelo Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Repete comigo: ensinará todas as coisas. Você tem sido ensinado pelo Espírito Santo? Você tem sido ensinado pelo Espírito Santo? Além do acesso que temos a púlpitos, além do acesso que temos às pregações e redes sociais, além do acesso que temos a uma escola bíblica, sobretudo, acima disso, irmãos, com mais largueza, com mais profundidade, com mais altura, com mais densidade, nós temos um mestre, nós temos um professor, nós temos um Senhor. E Ele ensina para a gente todas as coisas. Pode repetir todas as coisas mais uma vez? Todas as coisas. Como é a sua relação com o Espírito Santo? Você ouve do Espírito? Você discerne a voz do Espírito? Você se permite ser conduzido pelo Espírito? Orientado pelo Espírito? Avisado pelo Espírito? Despertado pelo Espírito? Acordado pelo Espírito? Será que o Espírito Santo tem acesso à sua vida, à sua pessoa? Nós, irmãos, agora, diferente dos nossos irmãos antes do Pentecoste, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. E Ele, irmãos, é o Consolador. E o Pai enviou o Espírito a nós para nos ensinar todas as coisas. Quem está te ensinando? É a cultura? É a televisão? É o fútil legado que os nossos pais nos deixaram? Quem está nos ensinando? É o Espírito Santo. E ainda, o texto diz: e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo, Ele trabalha a nossa memória. Ele nos lembra a palavra de Deus. Ele nos lembra o que Jesus disse, o que Jesus tem dito. Ele nos desperta para isso, meus irmãos. E nós somos por Ele orientados, guiados. Há uma pessoa morando dentro de nós. E ela não é calada, ela fala, ela é dinâmica, ela nos conduz, ela está direcionando. Sabe quando, naqueles navios antigos, o piloto estava segurando o timão do navio e ele orientando: abaixe a vela, faça isso, faça aquilo. Ele está na direção e ele quer orientar todas as áreas da sua vida. Nós precisamos, irmãos, dessa graça de percebermos
a nossa dimensão experiencial, a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus, a vida que experimenta uma relação íntima, dinâmica, constante com o Espírito Santo. Eu coloquei João 16, 13 também, queria que você lesse comigo, dá para ler daí, vamos ler juntos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós temos ouvido o Espírito Santo, nós temos ouvido o Espírito de Deus, irmãos, porque Ele fala. Jesus disse, o Espírito não é mudo, Ele fala. Quando vier o Espírito da verdade, Ele guia. Por onde você está indo? Por onde está indo a sua vida? O Espírito Santo é nosso guia, meus irmãos. Ele orienta a gente, Ele guia a gente. Eu não sei se você já fez turismo e dependeu de um guia. Você fica completamente à mercê do guia. Por aqui, agora por ali, vira por aqui. Por lá não. Olha, você vira por aqui, você vira por lá. Eu fui levar essa história de carro, acho que eu estou precisando de um carro novo. Fui levar o carro para consertar. E aí o rapaz falou assim, pastor, me segue, que nessa oficina aqui não é noutra, me segue. Aí me colocou para seguir ele. Aí eu fui seguindo ele, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Aí ele disse assim, pastor, sabe aquelas voltinhas que a gente fez? Não conheço nada aqui, eu estou perdido aqui. Não, mas eu vou te guiar, vem atrás de mim. Aí quando chegou na oficina, ele disse assim, olha, é porque eu fui por aqui, porque ali eles param o carro e dizem assim, ó, parou, você vai fazer um frete para nós. Aí entra no carro com as drogas, e aí você tem que ir até, mas depois ele libera. É só um frete que eles fazem. Eu falei, rapaz, eu não sei sair daqui, tá bom? Não, fica tranquilo, pastor. Você pega essa reta aqui, você vai direto, aí você vira a esquerda. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso de um guia. Meus irmãos, você precisa de um guia. Você precisa de um guia. Na verdade, você tem um guia. Há essa interação, há essa experiência. O cristão tem isso, meus irmãos. O cristão não fica dependendo de A ou de B, não. Ele tem o Espírito. É verdade. Todos nós precisamos de um conselho, vez ou outra. Todos nós precisamos de uma orientação, vez ou outra. Mas o Espírito, onde está? Nós temos o Espírito. E Ele guiará toda a verdade. E Ele falará. Ele falará. E Ele dirá. O texto, os verbos aí está dizendo, guiará, falará e Ele dirá. Né? Tudo que tiver ouvido. Quando nós nos convertemos, assim como onde tem fumaça tem fogo, onde tem confissão do senhorio de Cristo da ressurreição, tem conversão. E onde tem a experiência de ouvir o Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo, tem conversão. E assim como aonde não tem fumaça não tem fogo, aonde não tem a confissão não tem salvação. E aonde não tem a experiência com o Espírito Santo, a vida, a relação com o Espírito Santo, não tem conversão. E por último, irmãos, é a nossa dimensão missional. Você pode ler comigo Marcos 16, 15, 16, vamos ler? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Essa é a dimensão missional. E quanto a essa dimensão missional, Pedro traz uma contribuição. Porque a gente lê algumas coisas e isso aí é para o apóstolo Paulo. Isso aí, pastor, foi para os discípulos. Não. Agora, todos nós, assim como Paulo tinha tempo integral, Paulo era tempo integral. Fala para o teu irmão, você agora é cristão tempo integral. Fala com ele assim, missionário tempo integral. No futebol, missionário. No curso, missionário. Nas férias, missionário. Missionário tempo integral. Você tempo integral, igual Paulo. Nada diferente. E Pedro nos ajuda, elucidando isso, dizendo assim, lê comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, a nossa experiência é missional. Nós fomos chamados na missão de Deus. A missão de Deus é resgatar o mundo em Cristo.
por meio de Cristo, nós agora, irmãos, fomos chamados para cooperar com a missão de Deus. Essa nossa certeza do juízo vindouro, essa nossa certeza da realidade do inferno, essa nossa certeza de que Jesus é a única salvação, essa nossa convicção do amor de Deus pelo mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor de Deus pelo mundo, de alguma forma, nosso coração, mente, nossos pés, nosso coração, eles se ocupam com esse chamado. Se eu estou convencido que quem morre sem Cristo vai para o inferno, então tem que ter quem pregue, eles têm que crer. Para crer, eles têm que ouvir. Para ouvir, alguém tem que pregar. Para pregar, alguém tem que ser enviado. Então, essa minha convicção de que o inferno é uma realidade, isso me move. Essa convicção de que Deus deu o Filho dele para salvar o mundo, então a missão de Deus é a minha missão também, porque agora eu sou de Deus e tenho a essência de Deus. Essa minha convicção de que, irmãos, o juízo vindouro é uma realidade, de que o céu em Cristo Jesus é a única possibilidade, Jesus é o único caminho para o céu. Então, isso tudo deve mover minha mente, meu coração, nesse santo comprometimento, nesse santo engajamento, a fim de que eu viva de fato a vida cristã. Então, meus irmãos, essas são 3 dimensões da vida cristã. Repete comigo: confessional, experiencial e missional. Isso são consequências. Isso é efeito. A causa disso é a conversão. Mas, pastor, mas não existe ninguém que se converteu genuinamente, mas não confessa? Não. Mas, pastor, mas não existe uma pessoa que pode ter se convertido e não tem nenhuma experiência com o Espírito Santo? Não. Ué, pastor, mas não tem uma pessoa que de repente se converteu e não tem um engajamento missional? Não. Então me ajuda a provar isso. Bom, talvez os irmãos tenham mais dificuldade, vamos ver aqui no confessional. Confessional os irmãos não têm dificuldade, mas a pedra no sapato aqui da questão confessional é que não é confessar que ele é Salvador, não é confessar que ele é legal, não é confessar que ele existiu, não é confessar que Jesus histórico é real. É confessar, além disso, que ele é o Senhor da sua vida. Você confessa isso com a sua boca, mas a boca fala do que está cheio o coração, das atitudes. Então, é a confissão. E não somente a confissão do senhorio, mas confessar e crer no coração que ele ressuscitou. Esse ressuscitou tem os links, os desdobramentos, os viés, que tem a ver que essa vida aqui, ele não salvou você para resolver essa vida aqui. Ele salvou você, para você obviamente experimentar dele aqui, mas sobretudo para resolver a tua situação depois da morte. Amém, meus irmãos? O problema nosso experiencial é que nós achamos que nós podemos viver sem a ação, condução, sem a presidência, sem a orientação do Espírito Santo, como se ele não existisse, ignorando uma pessoa da Trindade. A nossa salvação é trinitariana, meus irmãos. Nós fomos justificados, irmãos. Nós fomos justificados, nós fomos salvos, nós fomos regenerados. É trinitariana. O Pai amou, o Filho se deu, o Espírito santificou e convence a gente. É trinitariana. Não podemos ignorar uma pessoa da Trindade na nossa salvação. Existem igrejas que elas separam, existem púlpitos, que Deus nos livre disso, tá, irmãos? Que ele disseca a Trindade. A igreja que tem ênfase no Pai, ela vira uma igreja legalista. A igreja que tem ênfase no Espírito, ela vira uma igreja só de experiências. A igreja que dá ênfase no Filho, em detrimento do Pai e do Espírito, é uma igreja que tem mais a ver com a salvação, né, e não com o senhorio dele. Então, por causa da sua cristologia deformada, a cristologia de qualquer pessoa deformada quando você ignora uma das pessoas da Trindade. A nossa epistemologia também é deformada quando você ignora ou o Filho ou o Pai. Não tem jeito.
A nossa salvação é trinitariana. Então você tem uma experiência com o Espírito Santo. Ele conduz você, ele guia você. Ele é uma pessoa que mora dentro de você. Ele é o teu guia, ele é o teu mestre. Ele te ensina, ele te lembra, ele te conduz. Pergunta ao seu vizinho: você tem ouvido o Espírito Santo? E o nosso pedra no sapato quanto à vida missional é que toda a vida missional, quando ela é omitida, a vida missional, quando ela é desobedecida, é prova então que nós não estamos confessando Jesus direito como Senhor. Lá em Mateus, é interessante que Mateus, ele olha numa perspectiva diferente, né? Se você abre lá em Mateus, você vai ver que a ênfase, Mateus capítulo 28, a ênfase que Jesus dá, ele faz menção ao seu senhorio, né? Tem duas coisas que Jesus dá para a gente quando a gente se engaja na questão da missão. Ele dá autoridade e ele dá a garantia da sua presença. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Bom, Jesus está com quem até a consumação dos séculos, meus irmãos? Jesus está com quem? Com todo mundo? Com discípulos. E os discípulos estão fazendo o quê para que Jesus esteja com eles? Eles estão indo, né? Que está no gerúndio. Estão indo. Eles estão cumprindo o engajamento missional. E eles estão fazendo isso. Por que estão fazendo isso? Porque Jesus tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade sobre quem ele está mandando ir. Ele tem toda a autoridade sobre aqueles a quem estão indo. Então, aqueles que vão receber a mensagem estão debaixo da autoridade, aqueles que estão levando a mensagem estão debaixo da autoridade desse senhorio de Cristo Jesus. Então, é esse engajamento. Segundo, quando nós sabemos, aquele filme A Lista de Schindler, você lembra? Quem viu? Você viu esse filme? Quando ele soube que aqueles judeus estavam sendo levados para a câmara de ar, para o holocausto, o que ele fez? Ele vendeu suas propriedades, ele vendeu o seu carro, ele vendeu tudo, e ele comprava judeu, escondia judeu, porque eles estavam indo para a morte. O filme termina, quando alguém pergunta a hora, ele vai olhar a hora e dizer: pô, meu relógio, eu podia ter vendido o meu relógio, eu conseguiria mais um judeu. Ele era um homem consciente de que aqueles estavam sendo levados para a morte. Eu quero dizer para os irmãos que todos nós aqui estamos conscientes. Toda vez que eu passo em frente à capela, eu lembro disso. Eu passo aqui em duas capelas aqui, eu digo: Senhor, tenha misericórdia. Eu não sei quem está sendo sepultado, mas quisera eu que ela tenha ouvido o Evangelho de alguma forma. Porque depois da morte, segue o juízo. Somente quem confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer no seu coração que Ele ressuscitou, será salvo. Somente. Jesus é o único caminho, Jesus é a única porta. Não há outro caminho. Pastor, mas eu conheço gente que é boa demais. Não há outro caminho. E as pessoas, pastor, que foram maravilhosas na vida, elas também, não há outro caminho. O grande erro dessa pessoa maravilhosa foi não viver para Jesus, porque tudo existe para Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Não tem outro caminho. Só Ele cumpriu a exigência do Pai. Então, é missional por obediência. Nós temos que ser missionais por obediência. Nós temos que ser missionais por amor às almas perdidas. Nós temos que ser missionais porque nós temos o DNA de Deus. Então a missão de Deus virou a nossa missão também. Nós temos que ser missionais, meus irmãos. Nós não podemos ser confessionais, mas não missionais. Missionais, mas não experienciais. Não podemos. As dimensões da vida cristã são confissão, a experiência e a missão. Então, eu queria dizer para os irmãos que cada um de nós olhássemos para nós mesmos e fizéssemos a pergunta que não quer calar: eu vivo como convertido? Porque só vive como convertido quem se converteu. Só vive como convertido quem se converteu. Irmãos, nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar diante de Deus. Nos humilhar e pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Ao crer em Jesus,
habitado, dirigido pelo Espírito Santo. Amorosa e compulsoriamente, irmãos, envolvido e comprometido nas 3 dimensões da vida cristã: confessional, de confissão, Jesus; experiencial, de experiência, Espírito Santo; e missional, pessoas e almas. A nossa igreja tem que se importar com almas. Almas. Nosso propósito é almas. Eu estou em alguns grupos da igreja, às vezes eu digo, gente, eu não vou nem falar nada, porque enquanto está discutindo qual vai ser a cor que a gente vai colocar nesse retiro, a gente tem que preocupar com almas. Almas, sobretudo almas. O nosso propósito são almas. Olhar para almas e pedir a Deus: tenha misericórdia, Senhor, e salva a nossa alma. Eu quero deixar 3 perguntas para os irmãos e encerro por aqui. Você tem crido em Jesus, segundo as Escrituras? Crer em Jesus é uma coisa, tá? Crer em Jesus segundo as Escrituras, isso é outra coisa. Você tem provado de uma vida ativa, dinâmica e constante com o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa mais íntima que você tem que ter. O Espírito Santo é mais íntimo do que seu amigo, mais íntimo do que a sua mulher. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos orienta. Ele é uma pessoa, ele não é um poder que emana de Deus. Ele é uma pessoa que está morando dentro de nós. Você tem uma pessoa morando dentro de você. A sua vida agora é vida compartilhada. Você nunca mais está sozinho. Nunca mais você vai se sentir órfão. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Acabou a orfandade. Acabou a solidão. Acabou o vazio. Acabou completamente. E vou dizer mais. Você que está pensando que precisa de alguma coisa para encher o seu coração, você precisa de nada. Você precisa reconhecer que Deus te deu outras coisas. E que você alcance outras coisas. Mas não que você precise delas para completar o vazio do seu coração. Você não precisa de mais nada. Você tem o Espírito Santo de Deus. Terceira e última pergunta. Você está comprometido em anunciar Jesus, levar a fé e cooperar diariamente com a salvação de almas? Você está? A igreja local é um grande projeto de Deus para a salvação de almas. Missões é um grande projeto de Deus para a salvação de almas. Meus irmãos, nós precisamos nos mobilizar e entender que é mais do que nós temos vivido, que é mais do que nós temos experimentado. Essa sua rotina domingueira, de aparecer de vez em quando na igreja, de abrir a Bíblia de vez em quando, de orar de vez em quando, isso está sepultando você, está matando você. Não é essa proposta que Jesus tem, nem para mim e nem muito menos para você, meu irmão. E eu queria pedir ajuda aos trabalhadores da igreja. Olha, meus irmãos, eu não quero batizar pessoas que não saibam do seu engajamento confessional, experiencial e missional. Eu não quero batizar. Eu não posso proibir porque eu não sou o chefe de RH selecionando quem vai batizar ou não. Mas eu quero dar parâmetro para as pessoas que chegam aqui e dizendo, eu aceitei Jesus como Senhor. Então eu quero dizer para você que aceitou Jesus como Senhor. Ele agora manda na sua vida. E você não está sendo batizado para ter uma vida mais ou menos, e nem para começar a comer pizza com mais uma meia dúzia aí. Você está sendo batizado para ficar livre da ira de Deus. E agora você não vai ser marionete do seu namorado, nem do seu marido. Você não vai ser marionete da sua esposa, nem do seu pai, da sua mãe. Agora você não vai ser marionete, sabe, de toda conspiração maligna que tem na sua faculdade. Agora você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai guiar você. E agora, a mesma salvação que você experimentou, e a mesma alegria da salvação que invadiu o seu coração, seja condescendente, altruísta, seja crente e queira levar isso para outras pessoas. Conte para as outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. E o flagra que a gente dá em João capítulo 4, uma mulher que acaba de conhecer Jesus, o reconhece como Messias, já entra de novo na sua própria cidade, domicílio, e diz, olha, eu não sei de vocês, mas eu achei o Messias. E todos vão lá e depois dizem para ela, olha, não precisa mais você falar não, porque agora nós nem conhecemos porque você disse. Nós conhecemos porque de fato é Ele mesmo. Uma mulher, meus irmãos, que se converteu no minuto 5. Eu acho que essa conversa de Jesus com ela não durou 20 minutos. E no minuto 30, ela já estava confessando Jesus como Senhor, experimentando de uma ação do Espírito Santo na sua vida, e já estava envolvida em missões. Ela não tinha meia hora de convertido.
Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo nós temos de convertido? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos as 3 dimensões da vida cristã.